A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Louvado e engrandecido para todo sempre seja o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor venha nos conceder, louvado seja o nome do Senhor, toda a direção em tudo quanto formos fazermos ou decidirmos. E venhamos nós estarmos na presença do Senhor e com os ouvidos bem sensíveis, para que possamos nós tomarmos decisões direcionadas pelo próprio Deus. Nesse momento nós vamos com uma breve meditação da Palavra de Deus no livro de Dr. Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11 em diante. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, eu glorifico a Deus justamente por todos os feitos, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, por sermos nós agraciados por Deus e vivermos momentos dolorosos em nossa vida, momentos marcantes, tristonhos. E esta mulher, ela tinha um filho. Ela tinha um filho e ela tinha programado a criação daquele filho. Como ele cresceria, em que ele se profissionalizava, que forma era a educação daquele filho. Afinal de contas, ela estava criando aquele filho somente com o auxílio de Deus. Por uma vez, essa mulher já era viúva, essa mulher já tinha tido uma perca, e ela não tinha mais a sua costela de lado para um ao outro ajudar. E ela tinha orgulho desse filho. Ela se inspirava nele, se alegrava com ele, e via nele uma esperança em sua velhice. Um filho que cuidaria dela, um filho que sustentaria nas mãos dela nos momentos em que ela carecesse. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora aconteceu o inesperável. O inesperável aconteceu. Aquele menino, a Bíblia não relata que tipo de enfermidade o visitou, mas que foi forte, que foi uma enfermidade aonde tirou dele o ar, o oxigênio, o fôlego de vida. Aquele menino agora, louvado seja o nome do Senhor, que outra hora se alegrava, que outra hora saltava, alegrava o ambiente, agora ele não está fazendo mais parte do convívio daquela mãe. E muitas pessoas se compadeciam visitando e vendo a frustração que estava atravessando aquela viúva, uma vez que o marido já tinha sido enterrado, e agora aquela mulher vai passar pela segunda vez por um processo doloroso,
Dessa vez ela não passa mais pelo processo do seu companheiro, seu esposo. Vejamos que ela agora vai perder outra parte dela, outro pedacinho dela. Porque bem sabemos que o seu esposo não tinha saído do seu ventre, mas era parte dela, conforme a Bíblia nos ensina. Que dois passa-se a ser uma só carne. Então o esposo dela já fazia parte, porque os dois eram só uma pessoa, um só pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora do ventre dela surgiu esse jovem. Também era parte dela, era mais um pedaço que ela tinha que se despedir. Mas louvemos a Deus que a Bíblia vai dizer que viu uma grande multidão se aproximando de Naim. Uma grande multidão, porque Jesus tinha saído de Cafarnaum, e para Naim era simplesmente 50 quilômetros de Tava, uma distância muito grande. Mas Jesus ele não mede esforço para abençoar o seu povo. Jesus ele não passa em rosto aquilo que ele coloca para nós administrarmos, e somos frustrados em nossas administrações. Desistimos no meio do trajeto, queremos parar, procuramos botar a culpa em tantas pessoas, quando a culpa tem andado conosco. Mas a Bíblia vai tratar, louvado seja o nome do Senhor, que este menino vai a óbito e todos os sonhos são estacionados. Agora as expectativas são mente de sofrimento doloroso. Não existe mais uma expectativa ao qual trouxesse novamente para aquele lar, para aquela família ou para aquela mulher felicidade. Era só lamentações, dores fortes de dentro, sem explicação. Umas pessoas acompanhavam, tentavam confortar, mas não confortava aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que nós direcionamos palavras para erguer alguém, para animar alguém, só ela sabe o que ela está atravessando, a dor que ela está passando, a dor que ela está enfrentando naquele momento. E não era diferente com esta mulher, onde no relato bíblico vai falar de onde ela era, de Naim, da cidade de Naim. Mas não vai relatar nem o nome dela, nem tampouco o nome do jovem. E não destaca ninguém entre aquela multidão. Mas era necessário reunir muitas pessoas. Era necessário também existir uma multidão, para que no meio dessa multidão Deus viesse operar grandiosamente as suas maravilhas, os seus feitos, os seus sinais. Nós temos cada vez mais aprendido com o Senhor que existe solução para todos os problemas. O Senhor, Ele sendo a peça-chave da nossa vida, da nossa história, nós conseguimos prosseguir nesta caminhada, nesse trajeto doloroso. E o interessante é que o vento vem, mas o vento só vem ao contrário do seu destino. Ou seja, você e eu temos que aprendermos a lutar contra o vento, remarmos contra o vento, andarmos contra o vento. Louvado e glorificado seja o Senhor. Vejamos pessoas que querem desistir por tão pouco, pessoas desanimadas nas vilas, nas praças, nos ônibus, nas escolas, nas universidades, até mesmo no seu trabalho. Pessoas que acham sem motivação alguma de se aplicar com Jesus, de ter um encontro verdadeiro com Cristo, de ver verdadeiramente uma vida, louvado seja o nome do Senhor, de transformação e mudança. A Bíblia vai dizer que este jovem estava no esquife. O esquife era onde conduzia aqueles defuntos. Era um madeiro, de um pulso a outro, uma rede, e era a forma justamente deles conduzir até o cemitério para sepultar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher, ela passou todo o seu tempo velando aquele corpo em sua residência. E chegou um dos momentos mais dolorosos da vida dela.
de enfrentar a última despedida, mesmo porque a última despedida aos nossos olhos, quando o jovem poderia conversar, dialogar com ela, ali sim era uma despedida, mas agora ela ficou somente ali lamentando diante daquela matéria, e as horas se passavam rápido, como se fosse a última vez que ela visse aquele jovem. Aproximava-se a hora ao qual aquele jovem ia ser sepultado. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E a tristeza, ela ficava mais forte. As dores, ela alcançava com mais precisão. E agora tudo que aquela mulher tem, ela deposita. Tudo que ela tem é lágrimas. Ela tem que lamentar. Ela tem que somente dizer que tem que encarar e que ela não acreditaria que aquilo estava acontecendo com ela. Afinal de contas, ela estava diante de uma grande perca, diante de uma grande luta, mas ela foi em frente. Ela prosseguiu e o cortejo andava. O cortejo andava e as pessoas tentavam confortar ela diante dessa situação. A Bíblia vai tratar conosco que quando se aproximava de sair de Naim, uma multidão vem com Jesus Cristo. Ou seja, vai saindo agora de Naim uma multidão de pessoas que passaram 24 horas velando o corpo e que não existia expectativa alguma de ser solucionado aquele problema. Resultado de tudo aquilo ali era o final de todas as coisas. E aquela multidão ia já cansada, enfadada de uma noite dolorosa, velando aquele corpo daquele jovem. E agora chegando para os momentos finais, louvado seja o nome do Senhor, lágrimas, gritos de dores por dentro. E a Bíblia vai dizer que a multidão vai toda triste saindo. Mas de repente, escuta-se uma grande festa, um festejo bom, entrando em Naim. Mas ninguém tinha ânimo, porque a situação era complicada. Só que aquela festa, ela vinha com o dono da festa envolvido. E o dono da festa é Jesus Cristo. Quando ele entra na causa, está resolvido o problema. Está solucionado o problema. E a Bíblia diz que quando Jesus ia entrando com aquela multidão em Naim, ele já tinha saído do seu lar onde ele morava em Cafarnaum. E quando ele vai entrando, ele chega até aquela mulher. Ele acolhe aquela mulher com uma palavra bastante dolorosa. Ele chega para ela e diz: não chore mais. Aparentemente o Senhor, ele estava dizendo que chegou a solução, mas para aquela mulher era mesmo que ele está dizendo assim: não chore mais, porque chegou o fim, chegou o momento da despedida. Ele não foi até o defunto, ele foi até a mãe do defunto e disse: não chores mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós muitas das vezes queremos indagarmos a Deus o porquê de tanta complicação no meio desse trajeto, porquê de tanta indiferença. Mas vejamos bem que a viúva de Naim, ela teve um encontro com Jesus Cristo a confortando. Ele teve uma palavra forte, doce, suave, ao qual, no percurso das 24 horas que aquele corpo estava sendo velado, ninguém tinha direcionado aquela palavra. Ele chega até ela, a multidão observa aquele diálogo. Jesus sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Ele tem a direção certa. Por mais que você não tenha a visão com ele, ou não esteja enxergando nada, eu quero te dizer que haverá uma providência de Deus sobre sua vida, sobre sua família. Não te preocupas não, porque o Senhor vem de encontro a essa dor
de encontro a esse sofrimento, de encontro a essa tempestade em tua vida. Ergue tão somente a tua cabeça, confiantemente no Senhor que te chamou, porque coisas maravilhosas ainda estão para acontecer na sua vida. Então o Senhor, ele vem de encontro ao problema. O Senhor, ele vem com solução. Ele não vem para acusar, ele não vem para mostrar quem é eu, quem é você, de onde nos tirou, não. Ele vem com amor, com a voz suave, ele vem com riso, ele vem com os braços abertos para nos acolher. Muitas vezes nós não queremos muito, nós só queremos a atenção. E olhamos, não tem a atenção de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um pastor, de uma liderança. E focamos, fixamos nosso olhar nessas pessoas e a experiência é frustrada. Mas quando nós focamos a nossa visão, visualizamos Cristo de uma forma linda, coerente, onde Ele traz para nós ânimo para prosseguirmos. Aquela mulher teve um encontro com Jesus quando ela ia com um cortejo. Aquele cortejo, ele poderia ter continuidade chegado até o cemitério. Naquele dia o coveiro esperava, aguardava ansioso, justamente para mais uma vez ver o processo doloroso daquela mulher, que outrora fez aquele mesmo percurso, agora para entregar o seu filho, mas antes já tinha entregado o seu esposo. O coveiro estava lá, o buraco estava aberto, a pá em suas mãos, e ele estava aguardando, louvado seja o nome do Senhor, chegar aquele corpo naquele cemitério. Mas aquele cortejo, ele foi estacionado. As esperanças e as expectativas daquele dia do coveiro foram canceladas. Naquele dia, a respeito daquele defunto, o coveiro teve folga. Teve que fechar, sim. Teve que fechar a cova, mas agora não mais com o menino dentro. Deus seja louvado e engrandecido. E a Bíblia vai dizer para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus conversa com aquela mãe e diz: olha, não chores mais. Ele conhece a tormenta. Ele sabe o tanto quanto ela necessitava daquele menino. Ele também sabia que aquele jovem era a única identidade abaixo de Deus que aquela mulher tinha. E ele agora vê aquela viúva em uma situação precária, em uma situação dolorosa. Ele diz: não chores mais. Provavelmente, se fosse na minha forma de enxergar, eu diria: estás dizendo para mim não chorar mais porque o filho não é teu, porque não criaste com amor, porque não transmitisse e passasse para ele tantos sonhos. Então é fácil pregar para os outros, mandar os outros tomar posição. Difícil é se colocar na posição das pessoas. Ela poderia ter feito isso, mas Jesus disse: não chores mais. E ele vai até o menino e diz ao jovem: eu te digo, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele está restituindo teus sonhos, renovando as tuas promessas, te reerguendo novamente. Você pode ter passado por várias situações que te fez cair o semblante. A fé parece às vezes existir dentro de você, mas está morta. Não existe ação alguma, os órgãos já não funcionam mais. Estacionar-se na tua vida é tantas dúvidas, é tantas coisas querendo impedir o seu andar, o seu caminhar. Afinal de contas, você já está no esquife. E no esquife que você está, a tendência é as coisas piorarem. Mas existe um encontro do Senhor Jesus na beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também de, com minha conjectura, observar a forma que aquele coveiro ficou. Alguém quando disse: olha, o impossível aconteceu.
O jovem está vivo. Ou seja, o jovem tinha morrido, nós velemos o jovem, mas houve algo impressionante. Um grande profeta Deus levantou entre nós. O homem que, com a sua palavra suave, com sua forma, com suas mãos, ele tem curado enfermos. Com sua voz ele tem repreendido demônios. Com seus olhos como chamas de fogo, ele tem afastado o mal do seu povo. Tem alguém aí entrando em cena, louvado seja o nome do Senhor. Alguém diferenciado de todos que nós já vimos passar. Uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que verdadeiramente se doou, que está utilizando os dons que veio sobre ele para fazer o bem à humanidade. E o espírito de morte, ele partiu em retirada, porque ele se encontrou com a vida. Desde o princípio, Jesus mostrou que era a vida, quando Jesus começa a ressuscitar as pessoas. Mas, por sua vez, ele tinha que descer às mais profundezas. Ele tinha que passar por um momento terrível, por uma morte maldita. Louvado seja o nome do Senhor. Para que viesse mais uma vez tomar a chave que Satanás outrora tinha roubado. E o Senhor agora vai o jovem. Amados, e eu vejo essas passagens bíblicas e eu não sei você como é que imagina como foi esse trajeto nesse momento. Eu faço as minhas colocações, as minhas conjecturas e ainda é pouco. Existia um grupo de pessoas, uma grande multidão. Você já imaginou qual foi a reação daquela multidão? Qual foi a reação daquele povo em ver um esquife sendo parado, um cortejo sendo parado, e alguém vindo em direção ao defunto e dizendo: jovem, levanta-te. Já imaginou quantas pessoas criaram afronta, tiveram medo, quando aquele jovem sentou, abriu os olhos, louvado seja o nome do Senhor, respirou fundo, e com a minha conjectura, ele: para onde estou indo? O que está acontecendo? Tu estava morto e reviveu. É tempo de erguer tua cabeça. É tempo de abrirmos mão de tudo aquilo que é desagradável a Deus. Vivermos uma vida de um novo relacionamento, de uma paixão linda, de um amor verdadeiro por Jesus Cristo. Valorizamos porque a cada dia mais que se passa, nos aproximamos do final das coisas. Quanto mais buscamos, mas quando buscamos com sinceridade, o Senhor se deixa achar. Aquela mulher, ela não completou o seu percurso da tristeza. Essa prova não é para te matar, não é para te destruir. Essa prova é para te aperfeiçoar, para te alicerçar na presença da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um processo amável, doloroso, difícil, complicado, sem explicação. No momento em que estamos, nós atravessamos. Mas haverá um sorriso em teu semblante, resplandecerá como o sol da manhã. Você vai ver que o Senhor, Ele não abre mão de você, que Ele sempre vai estar te ouvindo. Por menos que você dê atenção a Ele, eu quero te dizer que Ele tem te dado toda a atenção. Só pelo simples fato, que para você pode ser simples, para mim é uma grande vitória, amanhecer acordado é uma grande vitória. Respirar, pegar as ferramentas e enfrentar mais um dia, lutarmos para estarmos de pé. Vimos tantas violências,
tantas mortes, tantos escândalos. Vimos no meio político as pessoas brigando por posição, quando por sua vez vimos para essa terra sem trazer absolutamente nada. Nem uma parede de roupa nós trazemos quando chegamos aqui. E por que lutamos tanto para maltratar, para destruir caráter, perfil de pessoas? Nós precisamos cada vez mais que a glória do Senhor nos envolva. Nós precisamos ser ponte, canal de Deus por onde passarmos. Precisamos ser uma bênção na mão de Deus. Precisamos chegar contagiando as pessoas, que as pessoas sintam-se apoiadas, sintam-se avivadas com a nossa presença, que não venhamos nós sermos uma pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que venhamos nós ser bênção, sermos pessoas verdadeiramente que cativam outras pessoas a prosseguir na sua caminhada. Afinal de contas, cada um segue o seu caminho, tem o seu trajeto. Se nós formos fazer uma análise desde o nosso início de entendimento de vida, quantas pessoas já passaram por nossa vida, quantas lembranças dolorosas, pessoas que nos fizeram felizes, pessoas que estiveram do nosso lado, que partiram, pessoas que nós lamentamos que não conheceram o Evangelho, não conheceram a palavra de Deus. E agora nós temos que fazermos o quê? Temos que buscarmos a face do Senhor, temos que andarmos com Cristo, andar como Cristo andou, semeando amor, compreensão, semeando paz, tranquilidade, destruindo o rancor que existe na humanidade, a tristeza, a angústia, as tribulações. Fazendo essas observações sem espancar absolutamente ninguém. Porque somente o Senhor conhece o profundo do coração de cada pessoa. E nós sabemos que precisamos semear amor. Nós sabemos que o amor, a frieza, ela tem tomado de conta. E o amor tem se acabado, tem estado frustrado. O amor foi designado, ou seja, foi designado para ser apresentado ao povo. Ele tem uma missão de morar no meu e no seu coração. Mas o amor, ele tem sido disciplinado, ele tem ficado de lado, e as pessoas usam de perversidade para destruir o caráter das outras pessoas. Vamos cada vez mais vermos o agir de Deus, e aquilo que as pessoas estão atravessando hoje, também nós com transparência chegarmos e termos uma palavra que possa confortar. Aquela mulher, ela passou todo o tempo velando o corpo do seu filho. A palavra de Deus diz que a tristeza, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E quando ela ia fazendo aquele trajeto de despedida, ela foi surpreendida por Deus. Deus fala com a mulher, conforta a mulher, e se ainda aquilo fosse pouco, ele vai lá e levanta aquele menino, ergue aquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero simplificar neste momento, já encerrando a minha passagem por aqui, neste momento, glorificar a Deus por vossas vidas, por vossas atenções, por esse momento que você parou para refletir. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem suave, essa mensagem do coração de Deus para os nossos corações, para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Eu queria que você se permitisse, nesse momento, fazer uma reflexão, uma análise, como anda a sua vida. Tantas coisas que precisa voltar para o lugar, tantas coisas que estão distanciadas de você. Volte ao primeiro amor, se reencontre com Jesus nesse momento, se fortaleça na graça, busque cada vez mais a presença de Deus. Que o Senhor ele possa lhe restaurar, porque foi confiado a você uma grande missão. E Deus ele não se alegra com os covardes. Você não é covarde.
Você é uma boa semente de Deus. Você é o melhor de Deus na terra, por isso você não tem só que se alegrar, como também alegrar outras e tantas pessoas que nesse momento estão atravessando por um momento doloroso, pessoas que nesse momento estão velando o corpo dos seus entes queridos, outros estão em alas de hospitais, outros estão em sarjeta no mundo da droga, da prostituição, outros estão em presídios, encarcerados, sem força, sem expectativa alguma de melhoria. Quantos estão nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, tomando destino para o inferno, para a ruína. E nós estamos aqui diante da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo guiado por Ele, sendo erguido por Ele, que Ele tem cuidado de nós com tanto amor, com tanto carinho. Que Deus Ele fortaleça as nossas raízes, que sejamos pessoas que venham fazer-nos mais caridade com as outras pessoas. Que venhamos pedir ao Senhor que sustente em nossas mãos, que aumente a nossa fé, que nos conceda sabedoria, que venha sobre nós o Espírito Santo, tomando todo, louvado seja o nome do Senhor, o controle da situação. Que se as palavras que forem pronunciadas no percurso desse dia, todas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos com essa mensagem. Eu gostaria de contar com você para compartilhar e ser um canal de Deus na face da terra, compartilhando essa mensagem, apresentando a uns amigos seus. É simples a mensagem, mas eu te confesso que vem do coração de Deus essas palavras. Palavras que Deus, por sua excelência e por seu poder misericordioso, Ele visualizou o meu e o teu coração e atentou para Ele, porque Ele sabia que carecíamos nós dessa palavra. E através de você, outras pessoas também podem ser alcançadas por essa palavra, por essa mensagem de restituição. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é uma palavra para restituir tudo nas vossas vidas, tudo na minha vida. Quero mandar também um alô e a paz do Senhor para alguns irmãos que eu vou estar citando. Maxiana Amorim, que Deus abençoe. Mara Soares, Joyce Silva, Deus abençoe. Zaqueu Rocha, Cláudia Cristina, Deus em Cristo te abençoe. Eric Silva, Crislandes Batista, Deus te abençoe, meu querido. Alexandro Santos, Deus abençoe. Edinalba Gomes, Cláudia Pontes, Jaconias Lima, Maria Silva. Que Deus em Cristo vos conceda a graça, encha de conhecimento e que essa palavra seja aplicada em vosso coração. Deus abençoe durante todo esse percurso. Não desista, não desanime, prossiga. Deus é contigo. Se ninguém acredita em você, Deus Ele não abre mão. Deus Ele investe em você. Deus Ele é com você. Ergue tão somente a cabeça, porque o Senhor realizará sinais, maravilha no meio de vós. Deus abençoe em nome de Jesus.